Então, mas aí você tem que entender, o profeta messiânico Isaías, Ishaiah, ele falou: eis que a mão de Yahweh não está encolhida. Por que a mão de Yahweh não está encolhida? Quando ele viu Moisés e o povo sofrendo no Egito, a mão de Yahweh não estava encolhida. O que ela fez? Ele escolhe Moisés, leva para o deserto, se apresenta na sarça, ele manda Moisés lapidar uma pedra, duas pedras, leva e ele escreve com o poder dele dos dedos, da mão, ele escreve os mandamentos e entrega para o perdão para o povo. Ali era o resgate e o perdão. Ali representava Yahshua, aquele que veio, tanto que as primeiras pedras Moisés quebrou. Representou que o povo de Israel mataria o Messias no madeiro. Então, quando Yahshua vem com as pedras, a pedra angular que o Israel rejeitou, foi as pedras que Moisés quebrou. Então, quando Moisés ele restaura as pedras, foi a ressurreição de Yahshua. Então, é isso que representa o favor imerecido de Yahweh. A minha mão não está encolhida para nos salvar. Quem salva é Yahweh. E Yahshua veio para trazer o ensinamento do arrependimento. Porque está escrito aqui que quem salva é Yahweh. Está escrito aqui, ó. Eis que a mão de Yahweh não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então está falando aqui que é Yahweh que salva. Quem vai ressuscitar os mortos é Yahweh. Compreende, irmão? Quem ressuscitou Lázaro foi Yahweh. Quem abriu os olhos do cego foi Yahweh. Quem abriu o mar vermelho foi Yahweh. Entende? Antes de Yahshua vir, Yahweh já estava fazendo milagres. E está escrito aqui no texto: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Aqui não está falando de Yahshua, está falando de Yahweh. É claro que quando Yahshua veio, trazendo a Torá e o perdão, ele veio trazendo o ensinamento da Torá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre o vosso Yahweh e os vossos pecados. Encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Você está vendo que as iniquidades, que a transgressão da Torá encobre a face de Yahweh? E Yahweh não consegue olhar para o povo que vive em iniquidade? Então precisa ter um arrependimento primeiro, para depois Yahweh se manifestar para eles. Então você viu que a mão de Yahweh não está encoberta? Quem salva é Yahweh. Entende? Mas tem que ter um arrependimento. Por isso que Yahshua veio trazer a Torá, para que o povo se arrependesse. Eis que a mão de Yahweh não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então o Yahweh está vendo tudo, ele ouve tudo, e a mão dele tem movimento, ela salva, ela resgata. Mas tem um detalhe: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Yahweh, e os vossos pecados encobrem a face de Yahweh, para que não os ouça. Então, se tem pecado, tem arrependimento, e arrependimento tem que ter Torá, porque é a Torá que adverte os pecados. Entende? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela Torá, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Não tem ninguém na terra defendendo a Torá, irmão. Quem defendeu a Torá foi Moisés. Quem defendeu a Torá foi Yahshua. Quem defendeu a Torá foi os profetas. Quem defendeu a Torá foi os apóstolos. Quem defendeu a Torá foi a igreja primitiva. E quem vai defender a Torá agora na grande tribulação são os Eldins, que pregam o nome de Yahweh e Yahshua, a Torá aí, ó. Nós que estamos aí anunciando a verdade. Ninguém há que clame pela Torá, que representa arrependimento, salvação. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Eles confiam em vaidade e andam falando mentiras, o quê? Guardando o domingo, guardando o ensinamento da Igreja Católica. Então eles confiam na mentira, andam falando mentira. Concebem o trabalho e produzem iniquidade. Então eles não têm arrependimento. Ishaiah 60. Lembra-te e resplandece, porque já vem a luz. Salmo 119.
Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos, ou seja, a Torá. Então observa que já vem raiando a luz. Quem era a luz, irmão? Era o profeta Yalxa. Apareceu Yalxanã, perguntaram, você é a luz? João, não, eu não sou a luz, mas aquele que vai vir após mim é a luz. Ele vai ensinar os homens a sair das trevas para a luz. Como que ele ia ensinar os homens a sair das trevas para a luz? Pela pregação da Torá. A lâmpada para meus pés é a tua palavra para o meu caminho. As 5 virgens prudentes levavam azeite. É a palavra, a Torá. Então Yalxa trouxe a luz, a palavra. Então lá, levanta-te e resplandece porque vem a luz. O corpo de Yalxa vai nascendo sobre ti. Yalxa se apresentou para muita gente. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão. Os povos pagãos, mas sobre Ial vai surgindo. E o corpo virá sobre ti. As nações caminharão na tua luz. E os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê. Todos estes que se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás, serás iluminado, e o teu coração entremecerá e alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, riqueza das nações virão, e a multidão de camelos te cobrirá como dromedário. Aqui ele está falando do nascimento de Yalxa. Então você vai ver quando o anjo fala para Mariã, esse é a luz que veio para as nações. Nascerá no teu ventre a luz das nações. É Yalxa. O que representa a luz? O ensinamento da Torá. E iria nascer um profeta que viria ensinando a Torá. Entende? Assim como João Batista também veio. Isaías, Ishaiah 52. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, Sião. Veste das tuas vestes formosas, Yalxaraí. Cidade pura. Porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem mundo. Porque Yalxa vai estar pregando a Torá lá, então não entra de circunciso nem mundo. Sacode o pó, levanta-te e assente em Jerusalém. Solta as ataduras do pescoço, ó filha de Sião. O povo estava oprimido pelo pecado dos sacerdotes. Mas agora eles vão ser libertos no sábado. Lembra que Yalxa curava e libertava no sábado? Pregava na sinagoga a restauração da Torá. Ele curava no sábado. Yalxa trabalhava toda semana. Quando chegava no sábado, ele ia fazer o que estava profetizado. Vem o libertador no sábado, a libertar as ovelhas da escravidão. Porque assim dizia, por nada foste vendido, mas sem dinheiro serão resgatados. Porque assim dizia, o meu povo nos tempos passados desceu ao Egito, que peregrinação lá, e a Síria, sem razão os oprimiram. Então fui tomado sem razão, e os que dominam sobre mim dão ruído de alegria. O meu nome é blasfemado toda manhã, porque o meu povo saberá o meu nome naquela manhã. Como que eles souberam o nome de Yalxa? Pela Torá. Yalxa pregou a Torá para eles, para ensinar o nome de Yalxa. Que em João 17 diz, eu vim revelar o nome do meu Abba, o nome que ele me deu. E o Sinédrio, o judaísmo, estava ensinando a estrela de Renfã, Moloque nos tempos. Yalxa veio e ensinou para eles que o nome de Yalxa estava sendo blasfemado toda manhã, porque eles estavam adorando a estrela de Renfã. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa. Que causa? Pela Torá. A Torá que ensina o nome de Yalxa. Naquela manhã, porque eu sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são os montes e os pés do que anunciam a Torá. Eles anunciaram a Torá. E que faz ouvir a Torá, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Porque Yahvé reina. Eis a voz dos atalaias, eles alçam a voz, juntamente se exultam, porque o olho verão, quando Yahvé voltar em Sião. Então, Yalxa veio, através de Yalxa, pela pregação da Torá. Capítulo de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem manifestou o braço